Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver como é que se faz um componente de classe do React com TypeScript. Vamos ver como definir também a interface para o estado do componente. Vou fazer aqui o seguinte, um contador, tem um botão, você clica e o número vai aumentar. Bem simples. Então vamos criar aqui um novo arquivo, contador.tsx, tá? Class, tá? Contador. Agora, deixa eu importar o React aqui, senão vai reclamar. Vamos React. Como estou usando classe, a gente sempre tem o extend, né? React.component. Mas agora está no TypeScript. Então, como é que vai fazer isso? Vou botar o render aqui. Vou dar o return. E vou pôr um div só para dizer contador. E vamos fazer já já. Bem, eu vou exportar isso aqui na mesma hora. Então, quando você usa o TypeScript aqui, normalmente, quando você pega aqui, você nota que o React Component, quando você deriva dessa classe, normalmente a gente passa como aqui, desses genéricos, a gente passa, você tem P, note que isso tem P, S, né, e os outros ali. O P vai ser do props, o S vai ser do state, tá? Então, a primeira interface que a gente vai passar dentro desses sinais de menos e mais, vai ser o props e o segundo vai ser o state. Então, serão interfaces que a gente vai definir para este componente, tá? Você pode nomear de qualquer maneira. Tanto faz, props, state, nome, qualquer nome vai ter que definir. E vou definir a interface para os props desse componente e a interface para o estado desse componente. No estado a gente vai manter o contador, né? A contagem, o número, né? Então vamos ver aqui. Então é o seguinte, para o render retorna o quê? JSX element. Se lembra? É o título explícito. O render aqui você quiser pode até definir com público. Só adicionando tipos. Classe e tal, done, contador. Agora vamos supor que a gente queira acessar o estado do componente this.state e o número, né? Sei lá, chamar de contagem. Agora, como é que ele está reclamando? Propriedade contagem não existe no tipo read-only state. Estado é um tipo de read-only. Vamos definir então. Lá na interface do state, que eu passei como segundo, tá? Parâmetro dessa forma aqui, você vai definir a interface para o estado do componente. Contagem vai ser o number. Só isso. Tá? Pronto. Legal, mas qual é o valor desse número, né? Então, se a gente pode fazer a iniciação do state, né? Pode fazer o seguinte. Static contagem 0. Opa, não tem ponto e vírgula. Então, o estado inicial, tá, vai ser contagem 0. Note o uso da propriedade static aqui. Então, esse cara vai obedecer a interface state. Se não tivesse isso, sei lá, será que reclamaria? Então, está meio esquisito. Mas se eu botasse tipo state, eu não sei, vamos ver se funciona mesmo, que eu não sei se está configurado para permitir esse uso. Vamos lá.
contador e tal, não tem props, vai no app, antes da lista ou depois, tanto faz, contador, desse contador eu vou dar um import, contador, from, ponto bar, contador, vamos ver aqui, deu erro, this.state é null, não. Bem, não está funcionando dessa maneira static. Talvez eu não tenha o transformador, mas deixa assim mesmo. Vou falar no constructor mesmo. Tá, então vou pegar isso aqui. Constructor. Props. Super props. Tá? Porque estamos derivando do React Component. Esse props, tem explicitamente anytype. Esse props vai ser props, tipo do props que a gente definiu aqui. Nesse caso não tem nada definido. E this.state vai ser o estado inicial que a gente já tinha definido aqui. Eu estou curioso ali pela outra maneira. Deixa eu ver. React. Aqui. Docs. API. Cadê o state? State. State. O que a gente fez. Tá curioso se tivesse o static. Parece que tem que ter um transform, eu não me lembro muito bem. Já usei. Mas tem que ter o transform. Eu deixo como exercício se você quiser usar aquela notação. E, de qualquer maneira, vamos voltar. Certo, então tem estado inicial, contagem 0, tal e tal e tal. State, property back components aqui, eu posso até tudo certo, se eu passasse outra coisa aqui. Eu quero ver se ele vai reclamar do meu state estar errado. Se eu passar algo que não tem nada a ver, que foi definido na interface state, estado. Então, contagem, não sei o que, não pode associar do tipo read only state. Então ele realmente checou o tipo, ele viu que não tinha essa propriedade no state. Se eu tivesse adicionado string, ele iria funcionar. Mas como a gente não tem, ele está reclamando. Tá certo, então. Legal. Agora vamos adicionar o botão. Button. Tá. On click. Vou botar on click. This on click. Incrementar. Button. Type button. On click não existe. Olha que ele já está reclamando que essa função não existe. No tipo contador, vou definir public, on click. Eu acho que não vai retornar nada, então void. E não pega nada com parâmetro. No click ele vai dar o thisSetState. Contagem vai incrementar. thisState, contagem mais 1. Eu quero te mostrar também, se eu passasse outra coisa aqui no setState, ele iria reclamar também.
ele não vai deixar. Mas se você realmente tivesse, né, aqui, novo estado, às vezes a gente tem esse problema de você tiver, por exemplo, você tem o state, contagem, vamos dizer que tem nome, ABC, e aqui no novo estado você só tem a propriedade. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Só adicionar um nome aqui. Só de leve, só para ter uma propriedade extra no estado. Então, o estado tem duas propriedades, nome e contagem. Eu queria te mostrar, às vezes, a gente não tem todo o estado na hora de dar o set state. Vamos ver aqui. Então, não reclamou aqui. Interessante. Já tinha... De qualquer maneira, novo estado. Set state, novo estado. Normalmente ele iria ver aqui, por exemplo, se a variável fosse do tipo state, né, ele iria reclamar. O que eu quero mostrar aqui é a maneira de usar a palavra-chave as, né, quando você fazia a asserção de tipo, para dizer para o compilador, eu sei, esse tipo aqui vai ser esse tipo. Por exemplo, aqui, se eu disser, esse tipo aqui vai ser do tipo state, e eu tenho certeza. Agora, eu não posso usar dessa maneira aqui, por causa do JSX. Quando você tiver em arquivos .tsx, tá? Devido ao JSX ter conflito com essa notação de asserção de tipo, né? Para você dizer ao compilador, ei, eu sei que o tipo desse objeto vai ser, por favor, interprete o tipo desse objeto como tipo da interface state. Não dá para usar essa notação, então tem que fazer outra notação, chamada as, tá? As state, tá? Isso que eu queria mostrar. Quando você estiver lidando com TSX, tem que usar a notação alternativa do as_state, porque não pode usar outra com o state por causa de conflito com o JSX. Então, eu vou ver daqui. Então, você está dizendo, ei, compilador, eu sei, interprete esse objeto, vai ser interpretado como state, e não reclame se não tiver algo, tá? Já ter negócio. Vamos ver se funciona aqui. Name missing. Bom. Ele está até inteligente que ele já nota que o set state não precisa ter todas as propriedades. Eu me lembro que antigamente às vezes dava problema que ele não sabia que o set state pode passar só parte do state, né? Em vez de todo o state. Então agora parece que já está melhor. Deixa eu só verificar a versão do TSC, eu nem sei qual é. Tá no React Script. TypeScript versão 3.7.5. 3.7.5. Certo. Então isso aqui nem precisa disso, mas é só para mostrar o as_state. Então certo com montagem, contagem mais um e tal e tal. On click, vamos ver. Voltando aqui, contador. This indefinido. Tem que dar o bind. Pode usar um construtor, pode definir a função com som de flash. Eu vou fazer aqui this, on click, this, on click, bind this. Voltando aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Outra coisa que a gente poderia fazer é definir contagem inicial. No props você pode dizer contagem inicial
como number, e aí ele pegaria lá do props, chegava aqui. Poderia ser também opcional ou não, depende de você. Se fosse opcional, chegaria aqui, passa uma contagem inicial. Você pode checar aqui, contagem inicial não for definida ou não, né? Se você passar 0, eu poderia fazer isso aqui, props, contagem inicial. Mas se fosse 0, você note que ele ia, ou fosse indefinido, ou qualquer valor falso, né, false, ia bater lá de volta para o 0. Mas de qualquer maneira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria, pegava esse valor aqui. Então adicionei no props, pode ter ou não, então pode ser que esse valor não seja passado. Nesse caso, iria, por padrão, ser 0, contador 0. Voltando aqui no editor de texto. Voltando no app, contador, contagem inicial, vamos botar 10. Tá. Essa maneira aqui. Ele ia bater lá no, checaria a interface certo. Contagem inicial, passou como number, correto. Vamos pegar aqui no estado inicial, setar props contagem inicial. Tá com 10. 11, 12, 13. Vamos fazer uma coisa errada para ver se reclama. Se eu passasse uma string, acidentalmente, string com valor 10, ele ia reclamar. Tipo string não pode ser associado ao tipo união de número ou indefinido. Note que quando você pôs o sinal de interrogação lá, ele determinou o tipo, né, como se fosse a união, tá? União de número e undefined. Ou pode ser número ou pode ser undefined, isto é, eu não passei como próprio. O que acontece se fosse nil? No. Também não funcionaria porque a união não inclui no. Interessante, hein? Se passasse uma array, 1, 2, 3. Array de number não associa ao tipo number, ok? Certo então. Então vou deixar um 10 como número. Note que o app nem tem a cheque de tipo, né? Vamos ver qual é o tipo implícito. JSX element, legal. Então JSX element, implícito. Então vamos revisar o que a gente fez aqui. Criamos essa componente de classe chamada contador que estende de React Component. Como a gente usa TypeScript, nós podemos adicionar o check das props e state. Para poder fazer isso, adiciona aqui esse sinal de menor, sinal de maior. Tem dois parâmetros. Você pode passar aqui. O primeiro é o P, né? O segundo é o S. E tem outros que você pode ver aí si próprio. Mas o primeiro P é o props. Você pode passar uma interface. Normalmente a gente define interface aqui. E o state é o segundo. Você também define outra interface. A primeira vai ser a interface para as props, que o componente pode receber. O segundo vai ser o state, que é o estado do componente. O componente mantém o estado para armazenar a contagem e o nome. O nome eu só usei para demonstrar ali outras coisas, mas nem precisou. Então, no construtor aqui, tá? A gente seta o estado inicial, pega de props, a contagem inicial, se tiver ou não, pois foi opcional. Fizemos o binding do clicker para ele poder funcionar direito. A palavra-chave desse ser definida corretamente na função com click, a gente usou 2. Note que um click aqui a gente fez só o novo estado, set state, com a contagem mais 1. Eu demonstrei o uso do as state aqui, só para dizer que você não pode usar a notação de bracket, devido a conflitos com o JSX. E aqui a função render retorna tipo jx.element, fiz o contador, state contagem e o botão só para incrementar, só isso mesmo. Mas o principal aqui era aprender como adicionar, definir a interface do state, né, dessa maneira aqui. Por essa aula é só e até a próxima.